Então, bom. olá a todos. Hoje temos uma entrevista com uma convidada muito especial. Ela é psicóloga, chama-se Paula Jerónimo, e é psicóloga no Colégio João de Barros, em Pombal. E agora vamos ter então uma ajuda muito mais especializada nas perguntas que os nossos seguidores nos perguntaram. Olá, Paula. Antes de mais, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, e por participares também no nosso projeto. Olá, boa tarde a todos. Quero também agradecer, obviamente, o convite e assim que eu vi o convite que me tinhas enviado, claro que disse que era incapaz de dizer que não, não é? E estou muito contente por fazer parte da vossa lista de convidados e poder dar o meu contributo enquanto psicóloga e como embaixadora da saúde mental, não é? Que somos todos nós, e estou muito contente por estar aqui a participar no vosso projeto. Muito obrigada. Então, temos aqui uma pergunta que diz o seguinte: é verdade que a ansiedade pode ser gerada ainda na gravidez, ou seja, dentro da barriga da mãe? Uhum. E fazendo aqui um enquadramento com o tal, que mais do que nunca está na ordem do dia, não é? Um assunto que tem sido cada vez mais neste último ano abordado. A saúde mental, não é? Começa, não é? Ou a prevenção da saúde mental começa na nossa concepção. E obviamente que a ansiedade, sendo um dos problemas de saúde mental que mais prevalece na população portuguesa, não é? E as perturbações do humor, nomeadamente a depressão, são de facto, podem ser geradas desde essa altura. E daí também o plano de saúde mental que é desenvolvido em Portugal aborda precisamente esse grupo das jovens mães, da gravidez, e portanto é desde muito cedo que de facto nós podemos fazer prevenção em termos de saúde mental, que pode ainda ser gerada durante a gravidez, claro que sim. Agora temos aqui uma pergunta relativamente à vida dos jovens, adolescentes. Apesar de eu já saber mais ou menos a resposta a esta pergunta, e se calhar as pessoas que nos estão a ver também, a ansiedade pode prejudicar pela negativa a vida do jovem na sociedade? A ansiedade perturba de uma forma transversal todas as faixas etárias, não é? E de facto não há uma idade para se sofrer de um problema de saúde mental, não é? Portanto, a forma como a ansiedade pode ser manifestada é que pode ser de formas diferentes. E muitas vezes nos adolescentes e nas crianças, esses sinais de ansiedade ou esses sinais de mal-estar ou ausência de saúde mental aparecem de uma forma indireta, não é? E o que nós percebemos é que muitas vezes são manifestados através, lá está, de problemas de comportamento, em problemas de isolamento, em problemas de alterações do sono ou do apetite. Portanto, a forma como por vezes esse mal-estar se manifesta é desta forma indireta, não é? Enquanto nos adultos o diagnóstico geralmente é mais claro, não é? Os sintomas são manifestados de uma forma mais clara. O que acontece nos adolescentes é muitas vezes ser fácil conseguir encontrar a prevalência desses sintomas ou dessa perturbação de ansiedade e às vezes eles estarem mascarados noutras formas de perturbação do comportamento e que não é logo identificado como perturbação de ansiedade, não é? A mesma coisa acontece também na perturbação do humor ou na depressão, não é? Muitas vezes nós vemos crianças que têm alterações de comportamento, não é? Que mudam completamente a sua postura no contexto escolar, não é? Com passagens ao ato, com desafios à autoridade e que depois muitas vezes vamos ver que por trás são de facto essas perturbações, nomeadamente a perturbação de ansiedade que está por trás. E claro que é muitas vezes altamente devastadora, não é, na vida dos jovens e o que está a acontecer agora, né, neste último ano é uma incidência
maior das perturbações da ansiedade nos jovens, ou seja, esta situação de confinamento que estamos a viver há um ano aumentou de forma muito evidente as perturbações da ansiedade, sobretudo nos adolescentes. E, portanto, estas perturbações, de facto, podem ser devastadoras ao ponto de impedir, não é, que os jovens façam a sua vida nas diferentes áreas, a área escolar, a área social, e pode ser efetivamente muito devastadora e que tem que ser tratada o quanto antes, não é? E como em qualquer doença mental ou qualquer problema de saúde mental, quanto mais precoce forem identificados estes problemas, mais facilmente se conseguirá ajudar a resolvê-los, não é? Portanto, aqui a questão de nós todos estarmos alerta para estes sinais de mal-estar, todos, em geral, não são só os técnicos de saúde, mas a população em geral, porque assim mais facilmente também podemos dizer àquela pessoa, não é? Há quanto tempo tu sentes isso? Será que já não é, isto já não se estende há demasiado tempo? O sofrimento que isto está a causar não será excessivo? E portanto, se nós tivermos esta noção desta intensidade, eu, claro, como técnica de saúde, mas vocês, como jovens que estão em grupo, têm os vossos amigos, também poderão ajudar aquela pessoa a procurar uma ajuda de um profissional para o quanto antes se intervir nessa situação. Já que estamos agora a falar neste tempo que estamos a passar, do confinamento, Covid, temos aqui uma pergunta que diz o seguinte: a limitação de movimentos e contactos entre crianças e jovens cria condições para alguns excessos alimentares. O que é que os pais destas crianças podem fazer para os tentar ajudar? Pronto, lá está, os excessos alimentares, isso pode ser visto como um sintoma, não é? Portanto, são as tais alterações de comportamento, são aquilo que nós verificamos que até ao momento da vida daquela criança isto não acontecia, não é? E, portanto, notamos que houve ali alguma alteração que nos causa alguma estranheza, não é? Reparamos que houve ali uma alteração de comportamento e, portanto, isso pode ser o indicador, lá está, de algo que não uma perturbação do comportamento alimentar, mas simplesmente, lá está, uma perturbação da ansiedade, uma depressão, e estas situações só podem ser tratadas num contexto clínico, não é? E, portanto, lá está esta importância também da população toda e dos pais serem sensibilizados para estas questões, para o quanto antes elas serem sinalizadas e se poder fazer uma intervenção. Durante este período de confinamento, a Ordem dos Psicólogos Portugueses produziu imensa literatura e imensos materiais no sentido da sensibilização dos próprios pais para sinais de alerta, para a promoção de comportamentos saudáveis mesmo durante o confinamento e, portanto, isto é super importante nós termos esta noção de que alguma coisa naquela pessoa mudou, naquela criança, notamos que de repente ela ficou mais agitada, que ela ficou mais sensível, emociona-se muito mais facilmente, lá está, começou a ter períodos de voracidade alimentar, ou começou-se a recusar na ingestão de alguns alimentos que até àquela altura até ingeria, ou seja, tudo que são situações que de facto podem indicar que houve ali alguma mudança ou que nós sentimos que aquela criança não se conseguiu adaptar a uma determinada circunstância da sua vida, nós temos que estar alerta para isso e o quanto antes, lá está, o médico de família, hoje em dia, os médicos também estão muito sensibilizados para estas questões também do desenvolvimento da infância e da adolescência. E temos que, de facto, agir de forma rápida para que outras situações mais graves ou que estas situações que às vezes forem pegadas no início podem ser facilmente resolvidas e que depois mais tarde serão mais complicadas, não é? Até porque sabemos que a prevalência de doenças mentais, nomeadamente a depressão, quando nós vamos fazer a história clínica daquele adulto, que às vezes nos chega na idade adulta, nós percebemos
que durante a sua história de desenvolvimento houve alguns marcos, não é? Algumas crises que não foram resolvidas, ou percebemos que não houve uma adaptação a uma determinada circunstância de vida, uma perda afetiva, um conflito emocional, e percebemos que a história clínica, isto vai aparecer, não é? E portanto daí esta importância de quando nós sentimos que de facto houve alguma mudança naquela criança, podermos intervir aí, para que depois, mais tarde, não é, quando nós depois os apanhamos na adolescência e na idade adulta, não aconteça isto. Nós podemos ver que, lá está, se essa intervenção tivesse sido feita precocemente, se calhar aquela pessoa não viria a desenvolver uma patologia mais grave na idade adulta, não é? Portanto, é esta a importância da prevenção. Eu tenho notado também, pelo facto de conviver também com jovens mais novos que eu, e mesmo com as pessoas da minha idade, que há cada vez mais pessoas a desenvolver ansiedade, e com a ansiedade acabam por desenvolver ataques de pânico. Pronto. Como podemos reconhecer e agir perante uma criança ou um jovem que está a desenvolver um ataque de ansiedade? André, isto no fundo é a mesma coisa, não é? Quer dizer, as perturbações de ansiedade, como há pouco eu disse, e as perturbações do humor são de facto as doenças mentais mais comuns em Portugal, mas lá está. Houve aqui, só para explicar aqui um bocadinho também em termos históricos, para se perceber aqui, há aqui uma mudança de paradigma. Há alguns anos atrás, a saúde mental era tratada, para já havia estes mitos, não é, de que eram mentes fracas, não é? Que eram pessoas que eram fracas, que ficavam com doenças mentais, com a depressão, com as ansiedades, etc. Eram consideradas pessoas como se fossem mais fracas, não é? Ou quase como se as pessoas não tivessem vontade A fazer alguma coisa. Em fazer alguma coisa contra aquilo que estavam a sentir, e hoje em dia não quer dizer que toda a gente pense de forma diferente, não é? Claro. Mas o paradigma hoje da saúde mental é muito idêntico àquilo que se passa também com outras questões médicas, que é, nós vemos, não é, rastreios do cancro da mama, rastreios do colo do útero, rastreios do cancro do pulmão, ou seja, a medicina, e a medicina neste sentido fisiológico dos nossos órgãos, não é? É uma medicina preventiva, e a psicologia e a psiquiatria, e portanto as áreas que tratam a saúde mental, são também, neste momento o paradigma mudou, já não se intervém só quando a pessoa está doente, mas o paradigma é neste sentido de se intervir precocemente. E portanto, tudo o que se tem feito em termos de saúde mental nos últimos anos é muito nesse caminho, e nós vemos em várias áreas da nossa sociedade vários programas de intervenção, como há bocado falávamos quando começou a nossa conversa sobre a gravidez. Existem programas de saúde mental para apoiar as mulheres durante a sua gravidez, durante o pós-parto, o puerpério, ou seja, porque se percebe, não é, que se pode prevenir as depressões pós-parto, que se pode ajudar nesta grande mudança. Quando nós assumimos, não é, o papel de mãe ou o papel de pai, como pode haver aqui alguma tendência em algumas mulheres para desenvolverem de facto problemas de saúde mental, e portanto o caminho é este, é nós termos esta noção de que a prevenção e a promoção da saúde mental é uma coisa que nós temos que fazer em várias áreas da nossa sociedade. Para quê? Para lá estar, para alertar, não é? E para as pessoas cada vez terem mais consciência da importância de intervir precocemente. E sabemos, não é, mesmo a nível das escolas, e eu falo aqui também especificamente na escola onde eu trabalho. Este ano eu estou a desenvolver um projeto pela primeira vez, em resultado também da situação do confinamento, e estou a desenvolver um projeto que vai do 5º ao 12º ano, portanto inclui o segundo ciclo e o ensino secundário, um projeto que eu chamei de Clube das Emoções, precisamente para quê? Para ensinar, não é? E trabalhar desde o 5º ano, não é? As idades que nós apanhamos aqui quando eles vêm do primeiro ciclo, desde os 10 anos até aos 18,
nesta importância da prevenção e de nós percebemos o que é a saúde mental e de nós criarmos competências de inteligência emocional e sabemos como isto é fundamental para prevenir a doença mental. Portanto, é sempre neste sentido que nós temos que ver, e se, lá está, eu tiver alerta para determinados sinais, eu estiver inserida numa família em que percebo que alguém não está bem, eu mais facilmente aceitarei assim, olha, eu estou a precisar de uma ajuda e, portanto, aquilo que se tem que fazer é mesmo neste sentido, que é eu perceber, quanto mais depressa, é como no cancro, não é? Quanto mais depressa a intervenção se fizer, mais probabilidades eu tenho de conseguir salvar-me, não é? E nós temos que ver a questão da saúde mental precisamente da mesma forma. Claro que nós podemos ter mais vulnerabilidades para que a doença mental se possa desenvolver em nós, mas eu às vezes costumo dizer, é como há pessoas que são mais sensíveis à exposição ao sol, não é? Claro. E até de virem a ter um melanoma, enquanto que outras não. Portanto, esta saúde mental é um bocadinho da mesma forma, ou seja, nós podemos ter mais vulnerabilidades por circunstâncias, lá está, por motivos pessoais, por acontecimentos da nossa vida, algo constitucional, circunstâncias específicas da nossa vida, mas lá está, se nós tivermos esta noção, também mais facilmente nós teremos a capacidade e a coragem de pedir ajuda. Portanto, eu acho que aqui é muito importante esta mensagem de que, de facto, a saúde mental trabalha-se dia a dia, não é? Todos nós temos esta responsabilidade de cuidarmos da nossa saúde mental como devemos cuidar da nossa saúde física, não é? Claro. E por isso temos o cuidado com a nossa alimentação, em fazer exercício físico e, portanto, a saúde mental também deve ser tratada também desta forma. Ok. Agora, a pergunta que eu tenho aqui a si, que é a última, não tem nada a ver com crianças, tem mais a ver com pessoas adultas, que é, porque é que alguém que tem fama, dinheiro, ou seja, à partida tem tudo o que nós achamos de ideal, não é? Porque é que estas pessoas acabam por se suicidar? Como conhecer os sinais que podem levar ao suicídio? O suicídio é a dor maior em termos psíquicos e, de facto, o suicídio se não a única, no fundo, a principal causa, não é, da doença mental, ou aquela que é considerada a mais grave, não é? Portanto, quando a pessoa não consegue, de facto, lidar com a enorme dor mental e acaba por cometer o suicídio. Agora, mesmo nesta questão do suicídio, lá está, quando se vai fazer autópsia em termos psicológicos, percebe-se que se tivesse muitas vezes havido uma intervenção mais precoce, muitas destas situações poderiam ser evitadas. Até porque há aqui uma ligação muito grande entre o suicídio, sobretudo na idade adulta, estamos aqui a falar da idade adulta, entre o suicídio e, lá está, às vezes as questões económicas, não é? Uma pessoa que perde o emprego, que perde a sua casa, e aqui é muito importante nós também termos esta noção da importância das equipas multidisciplinares e, portanto, da importância de haver um técnico de serviço social que possa ajudar aquela pessoa a reintegrar-se, a fazer uma formação, a ter uma perspectiva de vida, encontrar lá está, pessoas que ajudem a perceber que se pode encontrar outro sentido para a vida. Muitas vezes, infelizmente, isto não se consegue fazer, mas lá está, porque as situações por vezes ou não são conhecidas ou não são acompanhadas, estas pessoas acabam por se isolar, a família muitas vezes por desconhecimento, às vezes desse sofrimento, também não se recorre de pessoas a quem podem pedir ajuda, mas de facto o suicídio é a expressão mais no limite, é a expressão limite do sofrimento mental, não é? Claro que estas pessoas têm que perceber que há sempre alguém, não é, que os pode escutar, que os pode ouvir, que os pode ajudar, e muitas pessoas não têm
esta capacidade de verem as coisas nesta perspectiva e, portanto, têm mesmo que ter à sua volta, não é? No seu núcleo mais próximo, no seu núcleo familiar, no seu núcleo de amigos, lá está, na sua freguesia, no seu centro de saúde, pessoas que possam estabelecer estes contactos, estas ligações para que a pessoa não chegue a essa situação. O suicídio nos adolescentes, lá está também muito associado, de facto, à depressão, não é? A perturbação da depressão no sentido da tristeza patológica. E mais uma vez, não é? É importante estas situações serem detectadas o mais precocemente possível. E daí também a importância, lá está, dos psicólogos que trabalham a nível das escolas, que estão com estes jovens, que agora nós sabemos, não é, que estão na escola até aos 18 anos, pelo menos, e portanto também os próprios diretores de turmas, os professores, serem sensibilizados para estas questões, para que nós possamos também intervir de forma mais rápida possível para impedir realmente essas situações de limite. Pronto, agradeço imenso o facto de ter participado no nosso projeto. Espero que também os nossos seguidores tenham ficado esclarecidos. E pronto, olha, muito obrigada. Nada, gostei muito de participar e sempre que for necessário estarei disponível para dar o meu contributo. Muito obrigada. Está bem? Boa saúde mental para todos.